Olá, boa tarde. Sou Maria Luísa Ferreira de Moura, tenho 63 anos e sou surda. Ou, digamos, deficiente auditiva, como se diz hoje em dia, mas no meu tempo dizia-se surda. Assumidamente, portanto, dei pela minha deficiência, digamos assim, aos 28 anos, e a partir daí foi um tropelhão de confusões na minha vida e em tudo. Mas ultrapassados. Depois de 3 ou 4 operações sem sucesso, continuei surda. Não havia nada a fazer, houve não, 2 ou 3 paralisias faciais, o mundo ruiu aos meus pés e a Maria Luísa pensou que tinha sido o fim. Porque assumir uma surdez que à maioria das pessoas parece, digamos, uma deficiência normal, não é tão normal assim, na medida em que mexe muito com a nossa personalidade. Além de mexer com a nossa personalidade, torna-nos desconfiados, inseguros, complexados, tudo o que nos torna não gratos para uma sociedade onde estamos inseridos. Porém, não se pode cruzar os braços quando se tem vontade de viver e quando ao nosso lado existem sempre coisas muito piores. E tudo aquilo que se tem que ultrapassar, já está ultrapassado por si só. Então o que é que acontece? Resolvi ir para a frente contra um casamento falhado, contra uma mãe com Alzheimer, contra um filho que precisava de mim, e resolvi não me fechar na minha concha, que é a tendência que toda a gente tem, porque é o caminho mais fácil, é enfiar, como nós dizemos, a cabeça na areia, ir para a frente contra tudo e contra todos, contra os meus complexos, sobretudo contra a minha personalidade, e procurar que as pessoas me aceitassem, que era uma coisa impensável na altura, porque, como já disse, isto deu-se há muitos anos. Tive que mudar radicalmente a minha vida, nomeadamente a minha vida profissional, a minha vida social, a minha vida familiar, porque ninguém me aceitava e toda a gente pensava que eu exagerava. Hoje em dia sou feliz, sou implantada, consigo lidar perfeitamente com o problema e até acho que tenho um charme ao ser surda, porque dou-me ao luxo com a minha idade de dizer o quê? Qual é o ministro? Não sei o quê, não conheço. Ou fazer piada da minha própria existência e da minha própria vida. Portanto, aconselho a toda a gente que seja surda, que seja deficiente auditiva, que vá para a frente, que não cruze os braços, porque há milhares de coisas, mas milhares de coisas a fazer. A vida é muito bonita, a gente vive todos os dias e tudo se consegue ultrapassar com vontade. Porque ao nosso lado temos sempre tantas mais coisas piores que as nossas. Porque a partir do momento em que a gente consiga ultrapassar, o problema está por si só quase resolvido. O meu médico e amigo, o professor Dr. Diogo Oliveira e Carmo, andava já há bastantes anos a pôr-me a hipótese do implante e eu estava um bocadinho reticente na medida em que sou quase surda profunda de um lado e do outro, e porque os meus técnicos, que são eles na terra e Deus no céu, o meu querido amigo Humberto Pintado, diziam e punham-me em dúvida se o implante e o aparelho iriam por si só trabalhar bem em conjunto, digamos assim. Pensei e resolvi ser implantada. E hoje em dia aconselho a toda a gente, mesmo na minha idade. Na altura não havia tanta gente assim, já quase a entrar na idade idosa,
a fazer este tipo de implantes. Em Portugal fazia-se sobretudo em crianças, e eu arrisquei e hoje em dia aconselho porque entrou uma nova vida, os sons são mais bonitos, os sons vieram à memória, é tudo muito mais bonito e não faz pensar naquilo que a gente passou, ou que eu passei neste caso, e não me sinto-me igual a toda a gente, embora esteja sempre a tropeçar, a cair, a partir o nariz, mas que também já parti, por uma causa, exatamente por ser deficiente auditiva, porque, como toda a gente sabe, as vertigens, todos aqueles sintomas secundários que são próprios da surdez, também se tem que aprender a viver com eles. Então aí também entra o charme, quer dizer, não se pode usar uns sapatos muito altos, usam-se os tacões um bocadinho mais baixos, mas balanceando a gente vai pela estrada da vida, que é muito bom. O que é que eu posso dizer mais? Posso dizer que não esqueci o meu passado de surda, como eu costumo dizer, mas estou muito satisfeita com o meu presente de, digamos, nem sei qual é o termo que hei de empregar, mas de deficiente auditiva, como se diz modernamente, porque ultrapassei, e as coisas que são ultrapassadas são quase esquecidas. Quando estava a dizer que perdemos muitas vezes a nossa identidade, referia-me exatamente à conversação, por exemplo. Ou seja, tive uma vida profissional, repare que eu digo tive uma vida profissional. Essa vida era baseada em conversação. A minha formação académica é letras e eu apercebi-me, a partir de uma determinada altura, que tinha esquecido os sons e que dizia asneiras na minha própria língua, em português, para não falar já no francês e no inglês, que eu falava fluentemente. Isto porquê? Porque nós deixamos de ouvir os sons, esquecemos. E eu, por opção, resolvi não me fechar na minha concha e deixei de ler, que é a pior das asneiras, porque tive medo desse tal casulo onde toda a gente tenta fechar-se, uma vez que a comunidade surda é muito elitista, porque realmente nós temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, temos tudo, não somos deficientes. No entanto, a deficiência está dentro de nós e as pessoas não se apercebem. Aliás, vou contar uma história que me aconteceu nas Amoreiras, aqui há cerca de 4 ou 5 anos, em que fui acusada de assédio sexual. E passo a explicar o que é que me aconteceu. Eu vinha a sair da livraria Bertrand, isto é literalmente verdade, e dei uma volta para sair da porta com mais força do que costumo fazer, e tive uma tontura e caí. Ia passando um senhor ao pé de mim e eu agarrei-me ao senhor. O senhor sacudiu-me e eu caí no chão. E aí desatei a rir, porque a situação era perfeitamente caricata e é verdade, não tive uma única pessoa que me socorresse. O senhor começou-me a culpabilizar de que eu tinha acedido sexualmente e eu fiquei esticada no chão. Isto à 1h30 da tarde. Portanto, isto são muitos dos problemas que acontecem com uma pessoa que é surda e que, se não se souber defender, não há ninguém que nos defenda. Temos é que levar isto com o sorriso nos lábios e perguntar ao senhor se achava, por exemplo, que foi o meu caso tão giro ao ponto de eu o assediar sexualmente. Fomos para tribunal e tudo, e felizmente o senhor apercebeu-se que era tantã e eu é que era a surda. Portanto, foi uma situação caricata, mas que aconteceu na realidade. E como estas, muitas outras eu podia contar, simplesmente não perderia aqui montes de tempo. Mas ainda voltando atrás
à parte da dicção e da conversação, foi uma das coisas que me foi difícil de ultrapassar, porque eu tenho noção, neste momento, de que digo muitas asneiras. Como senhora que sou, não é muito agradável socialmente, mas pronto, lá vai outra vez o charme, para fazer com que as pessoas me compreendam ou que me julguem ou maluquinha, ou divertida, ou simplesmente uma pessoa excelente com um bom fundo e que sabe aceitar estas coisas. Ora bem, o ser-se surdo, eu prefiro a palavra surda à palavra deficiente auditiva, não é assumido. Eu aprendi, quando comecei a tratar da minha audição com a Videx, aprendi uma coisa que nunca me tinha sido explicado, que era, existem ciclos de 7 anos para as pessoas se assumirem enquanto surdas. Ou seja, quando eu há bocado disse que comecei, ou que assumi a minha surdez aos 28 anos, ela vinha de trás. Eu era, enquanto criança, extremamente alegre, divertida, brincalhona, e de repente no Alentejo, na minha terra, os meus pais começaram a notar que eu era distraída, entre aspas, era o que eles diziam, porque há muitos anos atrás, obviamente nem a tecnologia nem a medicina estavam tão evoluídos quanto hoje, e então as minhas reações ao não ouvir eram traduzidas, digamos, pelos mais crescidos como distração, porque eu estava no meu mundo, porque era artista, porque era balda, se me permitem. Enfim, nada disso acontecia. O que acontecia na realidade é que eu já tinha sintomas de surdez. Portanto, aos 14 anos isto foi notado, mas eu não assumi. Era impensável uma adolescente de 14 anos, cheia de força, cheia de alegria, assumir que era surda. E então, como comecei eu a reparar que não tinha noção da intensidade da minha voz, eu comecei a falar muito baixinho. E os meus amigos diziam: grita, mas porquê é que estás a falar tão baixinho? Estamos todos juntos. E eu percebi-me que eu falava baixo, exatamente não tinha a noção da intensidade da voz. Entretanto, os anos foram passando e este problema foi cada vez mais aumentando. E outro problema que eu quero deixar aqui frisado, que é o seguinte: eu não percebia, não ouvia, e quando dizia o quê, como, as pessoas repetiam e eu continuava sem ouvir. E mais uma vez dizia o quê, e as pessoas delicadamente, à primeira diziam, repetiam o que tinham dito. E eu voltava a dizer o quê, e as pessoas se calhar voltavam a repetir. E à terceira, cansadas, diziam: não é nada. E isto é a pior coisa que se pode dizer a um surdo. Porque nós ouvimos qualquer coisa, só que não distinguimos. Ou seja, eu na altura ainda ouvia qualquer coisa, tinha noção que estavam a falar, mas não sabia do quê. E então tirei uma conclusão, isto já mais tarde, depois do assumir que era surda, depois do estudo que fiz sobre mim, sobre a minha doença, porque isto é uma doença, cheguei à conclusão que ninguém tem o direito de nos mandar calar, nem dizer que não é nada. Toda a gente tem o direito de nos ouvir, porque somos pessoas humanas como os outros, só que não ouvimos. É a única diferença. E essa diferença é muito complicada se nós não sabemos lidar com ela. E as pessoas que nos rodeiam, a sociedade em geral, deveria ter isso em consideração. Porque a pior coisa que se pode dizer a um surdo é: deixa lá, ou não tem importância, porque tudo tem importância para nós. E se a pessoa não for suficientemente forte para ultrapassar isto, deixa lá, ou não tem importância, a pessoa tem tendência a fechar-se cada vez mais no seu casulo. Isso é muito mau. Não se fechem no vosso casulo, porque nós temos todo o direito de viver, de ser felizes, de ouvir, de ir ao cinema, de dançar.
de ir ao teatro, que é uma coisa que eu ainda não fui porque tenho um bocadinho de medo de me confrontar com o teatro, sobretudo quando são monólogos, e às vezes não encontro um lugar nas primeiras cadeiras da frente. Mas isso são tudo peanuts. O que interessa realmente é que a pessoa assuma a sua surdez, saiba viver com ela e encontre, sobretudo, maneiras de poder divulgar e de poder ajudar as pessoas que sofrem da mesma deficiência.